isso como uma missão. Porque nossa missão é servir. Servir aonde? Aonde precisa. A gente está trabalhando, esse semestre a gente está trabalhando com uma escola de treinamento discipulado, aquela escola de 5 meses, que eu falo toda vez aqui e tal, acredito que você deve estar até falando junto. E terça agora, as equipes serão enviadas. Serão enviadas 3 equipes, uma para o Ceará, na região do Juazeiro do Norte, não sei se vocês conhecem aquela região. Uma vai para a Bolívia e a outra vai para a Jordânia. Já ouviram falar sobre Jordânia? E eles vão para lá e estão muito focados e eles buscaram muito em Deus. E é legal que a gente vê muito nessas horas sobre esses desafios os milagres de Deus. Porque, para você ter ideia, para ir para a Jordânia é um dos custos mais elevados que teve desses desafios. A moeda da Jordânia é o dinar. Um dinar é mais ou menos R$5. Só que você não consegue trocar real para dinar. Você tem que trocar para dólar, de dólar para dinar, então você acaba perdendo um monte de dinheiro. E eles ficaram lutando com isso e tudo mais. E eles vão conseguir ir para lá, vão servir aquele lugar. Bom, em julho eu fui para a Turquia, em janeiro estarei indo de novo, em nome de Jesus. Estarei indo fazer evangelismo, trabalho. Eu acredito que essa semana eu vou pegar para fazer um vídeo que vai explicar melhor para os irmãos. Eu passo aqui, eu mesmo para vocês no Facebook. E é isso. Esse é um pouco de mim. E o que eu quero estar falando com vocês, eu perguntei para Deus, o que eu falo? Ele falou, fala um pouco sobre nós. Como é o seu caminhar comigo e tudo mais. Como que você me enxerga? Eu fiquei meio confuso, né? Falei, tá bom. Bom, quem tem a Bíblia, poderia abrir comigo no livro de Lucas, no capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24. E sei que Deus fale conosco, que Deus seja atento, irmãos, para aquilo que Deus vai falar conosco. Deus possa abrir nossos ouvidos, amém? Estão felizes? Aqui para mim que eu estou mole, nossa. Esse louvor foi abençoado. Vocês sentiram Deus? Vocês sentiram Deus? Eu consegui lá, estava doido. Desculpa, não sei se alguém tem um problema com barulho. Eu acho que quando vem eu aqui, Samuel vai tocar muito alto. Eu toco alto e peço perdão se você não gosta. Perdoa, irmãos, vou tentar baixar, mas às vezes eu consigo, às vezes não, e tudo mais. Mas tá bom. Livro de Lucas, capítulo 24, vocês abriram aí? Eu quero que vocês tenham atenção no versículo 13. No versículo 13. Fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15. Aconteceu que, conversando e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? Vai, 1, 2, 3. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Uau, minha versão é diferente de vocês, né? Mas deu para entender, né? Sim. É uma história muito conhecida e eu quero estar orando que Deus venha falar conosco. Amém? Pai, te agradeço por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estarmos aqui, Deus. Obrigado pelo Brasil ser livre, Deus. A gente pode estar vindo com a mente limpa, com o nosso coração cheio de Ti, Deus. A gente pode estar vindo aqui sem problema algum, sem problema do governo, sem qualquer perseguição, Deus. Nós podemos estar aqui declarando que só Tu é o Senhor, Deus. Nós declaramos isso, Senhor Deus. Faça-nos presente. E assim como na última música que cantamos sobre irmos à casa do olheiro para nos ser mudados, Deus. Venha nos mudar agora, Pai. Venha nos mudar, venha nos dar mudança, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos enxergar aquilo que precisamos endireitar, aquilo que precisamos caminhar mais perto de Ti, Deus. Pai, eu peço agora, Deus, que venha enviar Teus anjos aqui em nosso meio, Deus. Que venha esses anjos, Deus, tire todo o mal, tudo aquilo que venha querer, Pai, barrar a Tua palavra, tudo aquilo que venha derrubar, Deus. Todo engano, todo espírito de sono, Pai, que venha querer, Senhor Deus, tirar a nossa atenção, Deus. Venha conosco, Pai. Seja o Teu reino, Deus, seja a Tua vontade sobre nós. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém. Uau! Essa última música me chamou muita atenção. E
Você pode ver a letra, se você tem de cabeça, fala: eu quero ir à casa do oleiro para me moldar. É isso a letra? Então, certo? Isso, né? Me refazer. Isso, me refazer. Reconstruir de novo. E eu peço que vocês estejam atentos e que Deus, que vocês sejam bem abertos para mudanças, algo dentro de si. Acredito que muitos, até minha família, tem um sacutinho muito forte. A gente não muda por nada. Eu digo mesmo pelo exemplo do Tiago. O Tiago, quando ele tem alguma coisa na cabeça, quero que você tirar isso dele e ele segura. Você pode fazer proposta, pode tentar trocar, mas não vai tirar isso da cabeça dele. E muitas vezes a gente tem isso e muito na nossa vida. Eu quero hoje que vocês se desarmem e ouçam e entendam muita coisa que Deus estava falando. Bom, aí a gente vê a história sobre esses discípulos que estavam indo no sentido a Emaús e tudo mais. Eu acredito que vocês já leram, já ouviram, podem falar, estou careca de saber, eu diga, né, ficando careca, mas tá bom. Você pode falar muita coisa assim, mas eu comecei a ver aqui aquela frase no meio, de você estava o mesmo Jesus, o meu tal próprio Jesus ia com eles. Nós entendemos que antes nós tínhamos o tempo da lei e tudo mais, e caminhava só uma pessoa na terra que conseguia ver a Deus. Só uma pessoa, uma vez no ano, conseguia falar e entender de Deus. Imagine agora, de toda a terra, só uma pessoa. E Jesus Cristo veio e morreu por nós. E hoje qualquer um pode falar com Ele. Vocês entendem isso? Isso é a graça. Eu estava falando com o Nono, Davi entendeu a graça. Se você ler, no Salmo 63 fala no versículo 2: e a tua graça é maior que a vida. Uau! Um cara que vivia no tempo da lei, ele entendeu a graça. Por que nós não entendemos mais a graça de Deus? Eu fiquei pensando, se um cara que era muito antes de Jesus, muito tempo antes, como que ele conseguiu entender? Foi esse fato de andar com Deus. Pode ver que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O Daniel falou aqui ontem muito sobre Davi e tudo mais. É um cara que admiro muito, e quando a gente for para o céu, eu quero chegar: cadê Davi? Cadê Davi? Vamos conversar, Davi. É um cara que eu quero conhecer, Davi. Mas nós entendemos que a graça de Jesus veio sobre nós, e foi tão forte, era tão lindo, que nossos olhos, que o mal, ele fez de tudo para parar isso, essa graça de Deus sobre nós. Por isso que nem todo mundo consegue entender a graça, e começa a falar que essa graça não existe, que Deus é uma fuga. Hoje, o grande lance que eles falam, as pessoas que são ateus, eles falam que Deus é uma fuga, a religião é uma fuga. Mas eu entendo que não estamos aqui por uma religião, e sim que vocês estão aqui por causa de Deus. Amém? Nós estamos aqui por um cara vivo, a gente não está aqui porque a gente tem que quebrar tabu, a gente não está aqui por entender que é só uma obrigação, mas nós entendemos aqui que nós devemos reconhecer que nosso Deus é o Senhor. Vocês estão comigo? É isso, Deus é o Senhor de tudo. Amém? Então a nossa graça, a graça de Deus é muito grande. O inimigo, ele fez de tudo mesmo, e faz até hoje para tapar os olhos e crescer em outras coisas. Você vê que foram religiões criadas falando que Jesus não é nada. O exemplo do islamismo fala que Jesus era um cara qualquer, um pensador, e tiram muito essa glória de Deus. E estavam os discípulos, vamos voltar para a história, onde é que eu quero chegar? Estavam os discípulos, e o mesmo Jesus estava com eles. E você pode ver que esse mesmo Jesus caminha com eles, e Jesus, na hora que ele se revela que ele era Jesus, ele some, e eles falam: uau, era Jesus, por isso que nosso coração ardia. E eles demoraram um tempão para reconhecer quem era Jesus. Entende? Essa é a história. O fato é, eu estive andando várias vezes, eu cresci na igreja e tudo mais, mas eu digo que quando eu conheci realmente Jesus, e o Tiago, um exemplo dele que é bem legal, ele tinha uns 6 anos, era pequeno, ele falou: quem quer aceitar Jesus? Aí ele foi lá na frente, era pequeno, é isso, né? Certo? E todo mundo olha, mas ele não é da igreja. Só que, mesmo que nós temos um berço evangélico, mesmo que a gente foi criado na igreja, nós temos que entender que uma hora ou outra nós precisamos encontrar Jesus. E não é o fato de nós vimos somente aqui que nós encontramos Jesus. Jesus, ele está em nossa casa, como foi falado ontem, de Obed-Edom, de levar Deus para a nossa casa. Deus está no nosso trabalho, Deus está em tudo nosso. Porque nós temos uma grande coisa, uma grande mania. Eu tive muito isso. Até tenho que brigar comigo mesmo e falar assim: isso aqui é coisa de Deus, isso aqui não é de Deus. Meu trabalho não é de Deus, isso aqui não é trabalho de Deus. Por que não pegar a Deus e colocar em tudo que você faz?
Como assim? Porque tudo que nós precisamos fazer tem que ser para a glória de Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Tudo que for feito tem que ser com excelência para a glória de Deus. Porque o nosso trabalho não pode ser para a glória de Deus. O nosso convívio, até mesmo vir aqui, tem que ser para a glória de Deus. Porque Deus, Ele tem um amor por nós que é como um vulcão, algo que consome, algo muito forte. E alguns falam que é ciúme, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Deus tem algo muito grande para nós. Porque não correspondemos com isso. Nós precisamos levar Deus para onde estamos, aonde vamos, aonde caminhamos. Nós precisamos ter essa caminhada com Deus. Amém? Então, o fato disso é nós entendermos qual é o grande caráter de Deus. O grande caráter de Deus, se você pegar no início, um dos grandes caráteres que a gente esquece é a criatividade de Deus. Deus é um Deus criativo. É mesmo? Se eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver, fazer um teste. Quem é criativo daqui? De vocês, quem é criativo? Quem se acha criativo? Fala, poxa, eu sou criativo. Ninguém mesmo? O Agnaldo? Olha, tá vendo? As pessoas apontam. E nós entendemos que Deus é criativo, né? Deus é criativo, criou o mundo. Deus não colocou no Google simplesmente lá como criar o mundo, ou foi no YouTube e criou o mundo, né? Deus criou o mundo, nasceu dele. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, não estamos em Deus? Aonde foi parar essa criatividade nossa? Que é uma das essências nossas. Entende? Nós acabamos perdendo muitas coisas. E o grande plano de Deus no começo, você pode ver que Deus andava com Adão toda a tarde. Toda a tarde. E Deus andava com ele. Então nós precisamos andar com Deus. É esse o lance. Nós andarmos com Deus e não perdemos mais isso. Deus está doidinho para andar com a gente. E a mentalidade que nós enxergamos a Deus é uma mentalidade fechada. Porque se eu colocasse no telão aqui, colocasse duas imagens, se eu colocasse um sul-coreano, imagina que eu colocasse o sul-coreano de um lado e colocasse o ator do Paixão de Cristo, sabe? Aquele cara cabeludo. Aí eu ia perguntar, quem que é Jesus aqui? Quem que vocês iam apontar? O cara do Paixão de Cristo, não é mesmo? Mas a nossa mentalidade está formada que Jesus é de um jeito. Eu lembro de umas peças que a gente fazia, aí chegava, estava andando e tudo mais, na hora que chegava a fala de Deus, era aquele negócio, meu filho, sabe, aquele negócio tipo, meu Deus, sabe, quem estava dormindo já acordava na hora. E é real, nós temos uma mentalidade que Deus é um cara cabeludo, barbudo, e fala com a voz, exclusivo, filho amado. É assim que nós pensamos. Mas Deus é esse. O Tiago falou uma coisa aqui quando ele abriu o culto, eu falei, uau! Ele falou assim, Deus falou comigo que não era desse jeito, mas com todo carinho, com todo respeito. Deus, ele tem um tão bom senso de humor que nem ninguém conheceu. Você pode vir qualquer um, não conheceu, porque Deus é infinito. Ele é um cara, ele é um Deus infinito, ele tem um senso de bom humor tão grande. Deus é tão bom. Você pode ver que Davi fala muito sobre isso, da bondade de Deus, porque ele entendia a graça. Olha para você ver, um cara que não viveu na graça, entendeu a graça. E nós aí começamos a fechar que Deus é mau. Deus é aquele cara que está esperando um raio na mão, roupa, pega. Não é, nós estamos na graça, e a graça nos libertou. Vocês entendem isso? A graça nos libertou. Jesus Cristo pagou. Não é que foi de graça. A graça é de graça? Não. Ele pagou. Foi a vida dele. Hoje a gente está de graça. A graça, olha você ver, a graça é de graça porque Ele pagou. A gente não merecia nada. Se for pegar a minha vida, se somar a vida de todo mundo, os afazeres que a gente já fez para Deus e tudo mais, não vai dar valor à graça. É uma vida. Você pegaria, você se daria para alguém que está aí qualquer na rua? Nós éramos um qualquer, nós éramos uns servos, e hoje Deus nos fez filhos. Nós somos filhos. É isso que nós, se você ler Romanos 8 que o Tiago falou, um pouquinho para cima, do 31, fala sobre isso, que recebemos o espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Você é filho de Deus, você não é mais escravo. Então nós podemos andar por aí, nós podemos falar de Cristo, nós podemos viver com isso e reconhecendo Ele e sabendo quem Ele é. Às vezes nós falamos tanto de Deus, falamos muito de Deus, mas a gente não sabe quem Ele é. A gente pode falar, eu sei quem é a pessoa e tudo mais, eu sei quem é Deus e tudo mais, mas às vezes o que te bloqueia de você conhecer a Deus é porque você não se conhece. Aí eu te pergunto, quem é você? Eu estava até brincando com a minha mãe esses dias ontem, eu falava, quem que é você? Quem que é você?
Eu pergunto para vocês, quem são vocês? Você pode pensar assim, vamos falar, pega o Tiago aí, por exemplo, né? Eu posso falar, Tiago, quem é você? Aí ele pode falar assim, eu sou analista, tudo mais, trabalho na igreja. Aí que tá, nós vinculamos o que nós somos com o que fazemos. Mas na realidade o que fazemos não define o que somos, e sim o que somos define o que fazemos. Então quem nós somos? Eu não acabei de falar que nós somos filhos, porque não agimos como os filhos. Um pai se comunica com um filho, um pai conversa. Às vezes a gente tem uma mente deturpada sobre o pai, porque acontece, a vida às vezes é mal com a gente. Eu tenho amigos lá que ele fala, não conheço meu pai, eu tenho amigos e tudo mais. Quando eu falava para ele, Deus é seu pai, ele ficava bravo. Porque ele falava assim, Deus não é um cara que me abandona, Deus não é um cara mau. Porque ele tinha essa visão, que Deus era porque um pai é um cara mau. Agora, qual é a visão de Deus? Deus é um pai bom, Ele não nos rejeitou, Ele nos amou. E não só nos amou, Ele nos ama até hoje. Só que nós não paramos mais para falar com Ele. Se eu perguntar para o meu pai, minha mãe e tal, eles estão 27 anos casados, né? Isso aí, 27 ou 28? 28? É 28? Você não sabe, mãe? Meu Deus. É 28? 28 anos casados. Se eu perguntar, eu acredito que ela fala assim, eu não sei tudo sobre o seu pai. E eu acho que você que é casado, ela fala assim, eu não sei tudo mesmo, eu sei bastante. Eu perguntei para o Ju, sabe tudo dali? Aí ele falou, a gente vai aprendendo cada dia, né? E então, é conforme isso. E olha que eles estão vivendo junto, tal, conversa. Para você conhecer alguém, você tem que falar, não só falar com a pessoa, mas sim conversar. E Deus, Ele quer muito falar com a gente, Ele quer conversar com a gente. Só que a gente tem, olha para você ver, né? A gente tem uma mentalidade que assim, eu troquei uma coisa. Antes eu ficava horas e horas e horas orando. Pegava assim, uma hora direto, aí eu falava, em nome de Jesus, amém. Era a mesma coisa de fechar a porta forte na cara de Deus e ir embora. Eu não estou falando contra oração, irmãos. Todos nós precisamos orar. Isso é fato, precisamos orar. Mas é o fato do que? Depois de orar, pode falar, Deus, o que você quer falar comigo? O que o Senhor? Parar para ouvir. Vamos falar assim, vamos sair eu e você, eu pago tudo, mas você não pode falar. Quem só pode falar é eu. Vai ser legal o passeio? Pode ser que a pessoa que você mais gosta do mundo, pode ser a melhor pessoa, seu melhor amigo. Se sair só você e ela, e você falar assim, só vale um falar, só vale eu falar, você não fala, você só concorda. Vai ser legal? Vai ficar chato, meu. O outro vai falar assim, poxa, eu queria dar uma ideia, eu queria fazer um comentário do que você está falando, e fica chato. Então é o fato do que? Nós falamos com Deus, beleza, mas enquanto nós paramos para ouvir o que Ele tem, nós precisamos parar. Moisés, ele subia no monte e ele falava, Deus, eu desço daqui quando o Senhor falar comigo. E ele fala, Deus falava, agora eu desço. Então nós temos que tomar nossas atitudes e entender isso, que paramos primeiro para ouvir a voz de Deus. Amém? É o fato disso, andarmos com Deus, não somente falarmos de Deus, mas conversarmos com Ele. Eu troquei, então eu estava falando, eu troquei essas várias horas por fazer várias perguntas no meio do decorrer do dia. Tente isso. Você está no meio do seu dia e fala, Deus, por que tal coisa? Mas pode ser coisa boba, sabe? Por que o poste é desse jeito? Por que a luz? É sério, por quê? Deus, Ele quer comunhão, Ele quer intimidade com a gente. Aleluia. Entende isso? Deus, Ele quer intimidade com a gente. E quando a gente tem intimidade com alguém, a gente brinca com a pessoa. Você pode conhecer o Josué. Acredito que muitos olham para o Josué e falam assim, é um cara sério, é um cara triste, né? Mas aí você é verdade, não, tô brincando. Aí quando você começa a conversar com ele, viver com ele, você vai ver que ele é um cara bom-humorado, que ele brinca com o Noé. Você olha para ele, você olha para ele quietinho na dele, não é mesmo? Irmão Noé, traga aqui. Mas se for na casa dele, você vai ver ele lá, brincando, dançando. Isso é coisa que ninguém imagina. Mas a gente conhece porque a gente conviveu com ele. Entende? Desculpa se eu ficou com vergonha. Não vale. Mas é sério, se um dia você for lá e ver o Noé, não estranhe, porque quem está com ele fala, é normal, é o Noé. Aí nós conhecemos assim. Então, quanto nós conhecemos a Deus? Deus é esse cara cabeludo ainda. Deus ele tem essa voz forte, de medo. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Às vezes nós temos uma imagem de Deus
eu tenho um negócio na cabeça, eu crio todos os personagens da Bíblia na cabeça. Eu imagino Paulo de um jeito, eu imagino Pedro de um jeito. Eu acho que só eu faço isso. Não sei se mais alguém faz. Mas eu criei Deus na época. E criei, eu dei assim, Deus é esse, cabeludo, a vestes e tal. Aí depois eu falei, mas Deus é esse? Quem que é o Deus? Quem que é a pessoa que você conversa? Quem que é esse? Ele é o teu pai. Você é filho. Quando você tem um entendimento disso, aí você entra lá no Salmos 23. Prepara a mesa sobre mim, na presença dos meus inimigos. Então é isso. Se você entende o princípio e seguir a voz do Pai, você vai sentar à mesa. Como assim sentar à mesa? É a bênção de Deus. A mesa representa a fartura, a bênção de Deus. O povo de Israel, você pode saber, pegar a Bíblia, você pode ler. Vinha um rei e falava, vamos conforme a lei de Deus. Aí você vê lá, o povo prosperava, o povo era abençoado. Aí o povo, vinha um rei e falava assim, então vamos acabar com esse negócio de Deus. O que acontecia com o povo? Era mal, era ruína, guerra, tristeza. Então, é o fato de quanto nós conhecemos a Deus. Você que é pai, todo mundo foi filho, eu acredito que já passou por essa experiência. Da mãe falar assim, filho, leva o guarda-chuva, vai chover. Aí você fala, não vai, mãe. Aí acontece, chove. Ou pega a blusa, ou qualquer coisa. Você fala, não, você está errado. Aí chega no final, ela está certa. É o mesmo fato. Deus ele quer falar conosco. E Ele quer que a gente entenda qual caminho a gente tem que andar. A vida tem vários caminhos. A gente tem bons planos, realmente. Nós podemos realizar, a gente consegue pensar, nós temos uma boa mentalidade. Nós precisamos planejar um bom plano, a gente vai conseguir e vai executar. Se a gente ralar bastante, vamos executar. Mas realmente é o melhor plano, é o melhor jeito de realizar aquilo que Deus está falando. Eu sei que a palavra de Deus nunca vai parar. Nossa, isso foi forte. A palavra de Deus nunca vai parar. E aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nada vai parar. Se Deus te prometeu algo, irmãos, se Deus falou aqui agora que Ele vai realizar na sua vida, irmãos, como o Daniel fala, perdão de dar 20, glória a Deus. Mas se Deus prometeu algo para você, irmãos, o que tem para você está te parando? O que você esqueceu? O princípio é caminharmos com Deus e conhecer a Ele. O lema do jogo é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Às vezes nós queremos falar de Deus, falar assim, nossa, eu vou falar de Deus no meu trabalho e tudo mais. Mas como falar de algo que a gente nem conhece? Que nem o exemplo do Julien. Ele era vendedor. Acredito que ele conhecia todas as coisas da Cibelar e tudo mais. Mas você tinha tudo na sua casa? Aí chega o Julien, geladeira, TV, não sei o que, pá. Eu lembro que eu ia lá visitar ele no trabalho, ele olha esse TV que chegou, olha, 3D e tal, não sei o que, som, não sei o que, conhecendo cada detalhe. Aí ia na casa dele que dava a TV lá, de boa, parece que ele tem a TV. Fala como se tem, mas na realidade vive como não. Então nós falamos às vezes tanto de Deus, e parece que nós temos Deus, mas na realidade nós não temos Deus, nós não conhecemos Deus. Então quem que é Deus para você? Quem que é Deus? Quem que é a visão que você tem criado de Deus? Quebre isso que você às vezes criou. Eu espero que Deus hoje coloque em sua mente, coloque no seu coração. Quem é Deus para você? Quem que é Deus? Para Moisés, Deus falou, quem que eu falo? Moisés falou para Deus, quem que eu falo que eu estou me enviando aqui para libertar o povo? Deus falou, eu sou. E se Deus chega para você e fala, eu sou? Uau! Eu sou e basta. E basta. Porque a gente tem às vezes a mentalidade assim, Deus, se Ele não me der isso, não sei o que é isso, se não fazer isso, coloca Deus na parede, vai apontando, falando, Deus, se não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, e se o eu sou basta? Porque o eu sou na realidade basta, porque Ele nos deu a graça, e a graça dele é maior que qualquer coisa. A graça de Deus é maior que qualquer coisa. Então, se Deus não nos desse paz, se Deus não nos desse uma casa, não nos desse um carro, nós devíamos ser gratos a Deus. Nós devíamos ser gratos a Deus, porque Ele já nos deu a graça. Então, mas Deus é tão bondoso que Ele nos abençoa com tudo isso. Quem tem sido abençoado por Deus? Vocês têm sido? Uau! Essa é a prova. Mesmo a gente sendo falho, a gente sendo estragado, eu digo de mim mesmo sendo estragado e tudo mais, Deus me quer. É como, eu lembro quando eu era criança,
Eu tinha um bichinho que até eles me zoam, tava lá no guarda-roupa, o Julie. Aí eu andava pra ele, pra cá, o Julie, pra lá. Pra mim, ele era um super boneco. Mas quem olhava ele, via que ele tinha um furo na nuca, sem um olho rasgado, todo torto, sujo, encardido. Mas pra mim era valioso. Aí você fala assim: Samuel, eu sou estragado, minha vida eu cometi tanta coisa, fiz tanta coisa, tudo mais. Mas Deus se quer mesmo assim. Ele te ama. Eu lembro que quando sumia aquele boneco lá, eu falava: cadê o Júlio? Todo mundo parava pra achar. Cadê ele? Acha o boneco pra ele calar a boca, Samuel. Fica quieto. Então quando você está assim, você está mal e você clama a Deus, você mesmo estando mal, você mesmo estando às vezes todo machucado por dentro, Ele te quer. Aleluia. Deus, Ele te quer do jeitinho que você é. Se você é alto, se você é baixo, Deus, Ele te quer. Você é filho. Vocês estão entendendo? Vocês estão caminhando comigo? E se Ele te quer, Ele não é alguém que quer e pronto, vem aqui, filho, agora você é meu filho, fica lá no canto e fica quietinho lá. Não, Ele quer caminhar com você, Ele quer te ensinar, Ele quer falar com você, Ele quer se comunicar. Deus, Ele quer se comunicar. Amém? Para terminar, acho que falei bastante já. E vocês já entenderam? Vocês entenderam? Eu gosto de para deixar fixo isso. É muito forte. Quem é Deus para vocês? Deus, Ele se revela a cada um de nós. E como minha mãe falou, eu queria ter um vozeirão, eu queria ter uma coisa para cantar. Realmente, eu queria ter uma boa voz também. Eu sei que minha voz é irritante. Se você é uma pessoa que me ouviu por muito tempo, se irrita. Eu queria ter mais cabelo, eu queria ter mais coisas. É verdade, eu queria ter dinheiro. Quem não queria ter dinheiro aqui? Eu queria. Eu disse que o Thiago queria ter cabelo também, Josué, tá? Mas a gente queria muita coisa. Mas nós temos que entender, nós precisamos, o que nós temos na mão já é útil. Vamos lá no Moisés de novo. Quando Deus falou com Moisés, vai lá tirar o povo, ele começou a falar assim: tá, Deus, mas como que eu vou, tudo mais, não sei o que. Aí Deus falou: o que você tem na mão? Aí ele falou: uma vara, é a vara. Mas assim, quem olhava, era uma madeira só, de algo inútil, tinha um monte. Se ele fosse, acredito que tinha lojas assim, um monte de varas, ele podia arranjar. Se ele fosse no mato, ele ia conseguir uma vara e tudo mais. Mas Deus usou aquilo que ele tinha nas mãos. Aí eu pergunto para vocês: o que vocês têm nas mãos? Às vezes, quando Deus me fez essa pergunta, eu tinha 3 malabares, sabe aqueles pinos de boliche? Que parece, eu tinha isso nas mãos. E Deus falou: o que você tem nas mãos? Ah, meu Deus, eu quero ser usado, não sei o que. O que você tem nas mãos? Não tenho nada, eu quero alguma coisa, Deus, não sei o que. O que você tem nas mãos, Samuel? Eu olhei as claves. Falei: eu tenho as claves. Ele disse que eu vou usar você. E graças a Deus eu vou por aí. Na Turquia eu fiz isso, aqui eu fiz isso. Vixe, eu ando por aí, nessa bela e tudo mais, jogando claves. Porque é o que Deus me deu. Agora, o que Deus te deu, que você ainda não utilizou para Ele? Às vezes a gente pede: Deus, você me dá isso, Deus, eu vou trabalhar. E Ele já te deu. Há muito tempo você já deixou no canto e esqueceu. Eu quero orar sobre isso, que é algo que Deus me fala copa toda vez, e falar: o que você tem nas mãos? É isso que Deus quer utilizar em você. Às vezes você quer falar: poxa, quando eu tiver isso, eu vou fazer tal coisa para Deus. Quando eu tiver tal coisa, eu vou trabalhar para Deus. Quando eu tiver tal coisa, eu vou trabalhar na igreja. É o que vocês têm nas mãos. O que nós temos é o que podemos servir. E quero orar sobre isso, para Deus colocar nas suas mentes o que vocês podem estar utilizando, o que vocês têm e podem estar usando para Ele, para a glória dEle. Porque a ferramenta que eu tenho em malabares, eu podia dar um negócio que eu podia treinar e ganhar dinheiro. E você, crescer nisso e tudo mais. Mas eu peguei aquilo e deixei. Falei: não, isso aqui é para Deus. Que talento que você tem que você ainda não entregou para Deus? A gente às vezes quer receber tanto para Deus, receber tanto de Deus, só que a gente não entendeu ainda o fato de entregar. E não estou falando somente entregar o dízimo, mas entregar a nossa vida. Deus, Ele quer muito mais. Ele quer a sua vida, Ele quer por inteiro. Quando Deus te comprou, Ele não comprou só. Vou comprar Ele porque Ele fala bem. Vou comprar Ele porque Ele tem um ótimo emprego. Vou comprar Ele porque Ele é legal. Não, eu te compro por inteiro. Então a gente quer por inteiro. Então quando você estiver aqui dentro da igreja, esteja por inteiro. Quando você viver aí fora, esteja por inteiro por Deus. Deus, Ele não quer nada pela metade. Deus, Ele quer você por inteiro. Ele quer você todo. É isso que Deus quer. Amém? Feche os olhos sentado mesmo. Pai, eu oro
sobre essas pessoas, Deus, sobre nós. E às vezes nós ganhamos algo, nós temos algo guardado, e nós entregamos isso e deixamos à toa, e esquecemos que isso, Deus, serve para a tua glória, Pai. Pai, nos coloca em nossa mente, coloca assim, Deus, faça-nos lembrar, Deus, aquilo que nós temos que utilizar para Ti, Deus, aquilo que é preciso entregar, Deus, e às vezes a gente não conseguiu entregar, Deus. Às vezes nós nos sentimos inúteis, a gente pensa que a gente não vale nada, Deus, mas hoje nós vamos ter para eles que nós temos valor, nós somos filhos, Pai. Nós entendemos que somos filhos hoje, Deus. Se somos filhos, Deus, dá-nos o entendimento de filho, Deus. Fala-nos vestir, Deus, com vestes de filhos. Às vezes nós saímos pela vida, Deus, mas assim como na parábola do filho pródigo, Deus, nós queremos voltar hoje, Deus, ao princípio. Nós queremos voltar aquilo e caminhar contigo, Deus. Nós queremos voltar, dá-nos veste nova, Deus. Veste, Deus, do nosso anel, do nosso compromisso, Deus. Que nós possamos usar esse anel, Deus. Termos isso como nosso compromisso, Pai. Um compromisso contigo, estar comprometido, e não pela metade, mas por inteiro, Deus. Aonde fomos, em casa, no trabalho, na escola, enfim, aonde andarmos, Deus. Que seja para ir tomar um sorvete ali na esquina, mas que, Deus, nós possamos estar contigo aonde fomos. Se, Pai, porventura alguma coisa nos impede ainda, se tem alguma coisa que nos trava, Deus, ajuda-nos a enxergar isso para a gente se livrar e entrar, Deus. Porque quando você morreu, Jesus, nós entendemos que o véu foi rasgado, está escrito tua palavra. Então nada pode impedir, Deus. Nada pode impedir, Deus. Nada, nenhum vício, nem algo, Pai. Algo que derruba a gente. Dá-nos, Senhor Deus, livramentos disso, Pai. Eu peço livramento, eu declaro livramento sobre nós, Deus, de vícios, de coisas ocultas. Oh, Pai, se existem coisas ocultas aqui dentro que escondem, Deus, o teu caráter, Deus, que teu nome seja quebrado, Deus. Que seja quebrado, se o mal, se Satanás tem, Deus, invadido ocultamente, Pai, que venha ser clareza para a purificação, que venha clareza para a libertação, ó Deus. Nós oramos em teu nome, Jesus Cristo. Venha, Senhor Deus, com tua vontade, Deus. Venha com a tua presença sobre nós, ó Pai. Eu peço a tua presença. Nos mostre, Deus, como podemos estar mais íntimos, porque o teu amor por nós é algo muito forte, é uma chama quente, é uma chama violenta que consome. Teu amor consome toda a terra, Deus. Para nos entender, para nós sermos Cristo aqui, para as pessoas enxergarem a Ti, Deus. Que nossa vida seja um reflexo, Deus. Pai, ora sobre as pessoas, que aonde eles estiverem, Deus, que o reflexo de Ti, Deus, seja na vida deles. Que eles realmente sejam, Deus, como a lua, que reflete o brilho do sol, mas eles sejam, Deus, eles sejam um reflexo de Ti, onde eles olham na rua, Pai. Eu oro por isso, Deus. Que o Senhor, Deus, invada os corações deles com paz, que eles consigam dormir, porque eu sei que existem pessoas que têm dificuldade para isso, Pai. Dá-nos paz, Pai, dá-nos tranquilidade por isso. Em nome de oramos, Jesus. Amém. Pessoal.